Hoje nós temos aqui um irmão do lar, do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Antecipadamente, na diretoria do lar espírita, agradeço a presença de você, por compartilhar conosco aí os seus conhecimentos e a sua mensagem. Uma boa apresentação. O nome dele é Wilson Piedade. Desculpe. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que nós estamos aqui na noite de hoje. Eu gosto sempre de falar de um tema que não é muito comum nas casas espíritas, que é sobre animais, né? Espiritualidade. Sou médico veterinário e, para quem não sabe, lá no Luiz Monteiro, que é ali na região do Mercado Municipal, nós temos um trabalho de assistência espiritual aos animais já há 5 anos que acontece. E o que é isso? Todo domingo, às 9 horas da manhã, as famílias vão e podem levar seu cachorro, seu gato, passarinho, tartaruga, coelho para tomar passo. Isso é um trabalho que já acontece há 5 anos, então em média 40, 50 animais por domingo na casa. E esse trabalho ele foi se multiplicando, tanto que hoje nós temos aqui na Baixada Santista já 6 casas que trabalham com assistência espiritual para os animais, né, de poder levar o passe. E aí fica até uma ideia para a diretoria da casa aqui, quem sabe um dia fazer, a gente se coloca à disposição, se algum dia quiserem fazer. O tema que eu trouxe hoje é a psicografia como comprovação da sobrevivência da alma dos animais. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Muitas pessoas chegam no evangelho lá dos animais, que a gente chama, né, assistência espiritual para os animais, chorosos, tristes, porque o cãozinho desencarnou, o gatinho partiu, virou estrelinha, e as pessoas falam: puxa, 15, 20 anos aquele cãozinho viveu comigo, era tratado a pão de ló, dormia comigo na cama, eu dava o que eu comia, ele comia, passeava todo dia, era meu amigão. E agora? Será que ele está sendo bem cuidado? Será que existe um céu dos animais? É a maior dúvida, uma das grandes preocupações dos tutores, né, de nós tutores que amamos nossos animais, porque os animais acabam sendo um membro da nossa família hoje em dia. Kardec fala para nós que existem 2 tipos de parentesco: parentesco corporal e parentesco espiritual. O parentesco corporal são os laços consanguíneos, marido e mulher, filhos, irmãos, né? São os espíritos afins que são colocados no nosso núcleo familiar, muitas vezes por necessidade de harmonização. Então, às vezes é comum ter um irmão difícil, né? Um filho dificultoso de relacionamento, porque a espiritualidade entende que colocando às vezes 2 espíritos que precisam se harmonizar na mesma família, com certeza isso daí vai acontecer. Então esse é um tipo de parentesco. Mas existe o parentesco espiritual. É aqueles laços que você está passeando na rua, olha para alguém que nunca viu e fala: caramba, gostei daquela pessoa, fui com a cara dela, nunca viu, conversa de 10 minutos e você sente uma simpatia agradável estar com aquela pessoa. São laços que você percebe que aquela pessoa parece que faz parte da tua existência ou de outras. Esses são os parentescos espirituais. Esses são laços inquebrantáveis. E são esses os laços que nós criamos com os nossos pets. Quando você leva um animalzinho para casa, seja um cachorrinho, um gatinho, ou até um peixe beta, um passarinho, você está criando com ele laços de amor. E Albert Einstein falava: a maior força do universo é o amor. Então, quando você tem uma relação de 10 anos, 15 anos com um serzinho, você criou laços inquebrantáveis de amor. E esses laços serão para a eternidade. E aí as pessoas perguntam: esse cãozinho, ele pode reencarnar? Esse gatinho, ele pode voltar para minha casa de novo? Uma pergunta muito frequente. Como é que eu faço para esse cãozinho voltar para mim de novo? Tem que ficar indo de ONG em ONG procurando? De pet shop em pet shop? Não. O amor é a maior força do universo. Vai chegar daqui a um tempo que ele desencarnou, você vai estar andando na rua talvez, e vai olhar um cachorrinho atravessando a rua ali na hora da chuva, e você vai bater os teus olhos nele, e alguma conexão vai ser criada, e é ele que está voltando para você. Às vezes não vai voltar como um cão, pode voltar como um gato, mas é ele vai procurar. Porque tem uma outra pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, pergunta assim: os animais podem escolher a sua próxima encarnação? Olha que pergunta interessante que Kardec faz para o Espírito Verdade. Os animais podem escolher a sua próxima encarnação? E os Espíritos respondem para Kardec: não, pois eles não possuem livre-arbítrio. Aí você fala: não, mas o meu cachorrinho ele tem a vontade,
ele come a hora que ele quer, ele faz as estripulias dele. Exatamente. Os animais, eles estão desenvolvendo vontade, mas eles ainda não têm livre-arbítrio. Por que não tem livre-arbítrio? Porque livre-arbítrio, o que é? É você saber escolher, você tem a opção de escolha, mas você tem a consciência que as suas escolhas geram consequências. Então os animais ainda não têm muito essa noção. Eles sabem, eles são sem vergonha. Eles sabem quando vai destruir o chinelo, que você chega em casa e fala: o que você aprontou? Ele já corre pro cantinho dele, põe a cabeça no meio das patinhas, enfia o rabo no meio das pernas. De acordo com a tua entonação de voz, né, ou o grito que você der, ele já sabe que fez besteira. Então eles estão desenvolvendo percepções, mas o livre-arbítrio então eles ainda não têm. Então eles não podem escolher a próxima reencarnação. Por que eu falei isso? Porque as pessoas perguntam: como é que ele volta para o meu lar então? Os animais são tratados na espiritualidade como crianças no jardim de infância. André Luiz fala isso para nós. E quando eles vão reencarnar, existe uma equipe de tutores, colônias espirituais específicas de animais. Como existe o nosso lar, que é o sonho de consumo de todo espírita, né? Eu quero desencarnar, eu quero ir para o Bosque das Águas, eu quero bater um papo com o ministro Clarencio, quem sabe me encontrar com o André Luiz, trabalhar nas câmaras de retificação, é o sonho do espírita. Mas existem as colônias específicas de animais. E no Brasil existe a segunda maior colônia do mundo, ali na região do Mato Grosso do Sul, chama-se Rancho Alegre, está detalhada no livro de Marcel Benedetti para nós. E fora essa, outras colônias também. E nessas colônias existem mentores espirituais que cuidam da reencarnação, cuidam da recepção dos animais. E quando eles vão programar a reencarnação de um animal, de um cão, de um gato, se eles perceberem que na relação com aquele núcleo familiar na qual ele estava ligado na encarnação anterior, ele ainda vai poder aprender muito com o princípio inteligente em evolução, e a família também vai ter um grande aprendizado, ele já vai ser encaminhado para aquela família novamente. Tanto que nós temos relatos de Francisco Cândido Xavier, de uma cadelinha, boneca, que retorna para ele 3, 4 vezes, que na mediunidade dele e pela orientação de Emmanuel, ele percebe que era a mesma cadelinha. Então não precisa fazer nada, é só aguardar e continuar amando, e dar a oportunidade de vir outro animal, porque às vezes a gente perde um animalzinho, né, desencarna, e aí fala: não vou pegar mais nenhum, né, meu irmão. Não, pegue. O amor represado é que nem o mar morto lá. Por que o mar morto é chamado assim? Porque ele não transborda, ele não emana, né, não compartilha com outros oceanos. Você vê o Oceano Pacífico, o Índico, o Atlântico, um compartilha com o outro, então é uma vida em abundância. Mas o mar morto, ele só recebe, então fica com aquela concentração alta de sal pesada, e aí ali é difícil, nada sobrevive naquela água, não tem aquela flora e fauna marítima, porque o teor de sal é muito alto. Mas eu queria falar para vocês então, o tema que eu trouxe hoje é a psicografia como comprovação da alma do animal. A gente sabe que Chico Xavier, no início dele, ficou muito conhecido pelas psicografias, pelas cartas consoladoras que ele trazia a cada mamãe, né, a cada ente querido, que ia buscar uma comunicação de seu anjo que havia partido de alguma forma e queria algum consolo. E ficou muito conhecido por isso. Então, assim, eu acho que é fato, né, dentro da doutrina espírita, entre nós espíritas, que as psicografias, elas são fidedignas, são reais realmente, e trazem realmente uma mensagem do mundo espiritual. Então eu vou trazer aqui para nós uma psicografia de uma moça jovem de nome Tatiana, e vocês vão entender aqui ela falando dos animais também. Então eu vou ler algumas partes só para a gente poder comentando, para não falhar aqui com a psicografia, tá? Então ele vai falar aqui que Tatiana era uma estudante dedicada de medicina, ela tinha 23 anos de idade, estava no 3º ano de faculdade, queria fazer neuro, muito feliz, né? Inteligentíssima, filha mais nova do casal, e ela ganha do pai um cãozinho que ela dá o nome de Tommy. E o Tommy começa a acompanhar ela para vários lugares. O Tommy é daquela raça Beagle. Beagle, para quem não conhece, é o Snoopy, tá? Então ela ganhou um Snoopy, né, um Beagle do pai, e ela colocou o nome de Tommy. Fazia 2 semanas que ela ganhou o Tommy do pai dela. E ela morava em Blumenau, Santa Catarina, e no final de semana ela é convidada para um almoço, para um churrasco na casa de uma amiga da faculdade,
que era na outra cidade, Tubarão. Então ela tinha que pegar a BR-101. Então ela se despede do pai e da mãe, leva o Tommy, põe o Tommy no carro ao lado dela e vai ao encontro das amigas. Só que ela não chega ao final, né? Infelizmente, um acidente, um veículo numa ultrapassagem, tromba de frente e tanto ela quanto o Tommy desencarnam. O pai e a mãe, chorosos, né, vão buscar consolo através de uma psicografia e depois de 1 ano e pouco eles conseguem a primeira comunicação dela. Trecho: dirigia-me à casa de Lídia para almoçar com ela. Perto de mim, o presente que o meu papai Jorge havia me dado, meu cãozinho Tommy. Comentar detalhes do acidente não me fará bem. Digo apenas que meu Tommy está aqui comigo e nunca desgruda de mim. Então esse é um dos parágrafos da comunicação. Então ela procura ali, a princípio, consolar o pai e a mãe, falando que está bem, e traz uma informação interessante, né? Falando que o Tommy está ao lado dela, que desencarnou com ela, e que não desgruda deles. Olha que interessante. Ela poderia falar várias citações, né? Várias coisas na carta, mas ela traz isso daí. Aí ela continua: para não complicar o assunto, mamãe, quero dizer que estou bem e a presença do Tommy me ajudou muito a manter a calma durante minha nova vida. Sempre que ele lambe o meu rosto, mãe, sinto a sua presença e também o carinho do papai, da minha irmã Lu, da vovó Rosa, enfim, de todos que aí permanecem. Mãe, diga a todos que amo todos e que continuo viva. Então, olha só, ela consola o pai, consola a mãe, falando que já se adaptou à vida, mas da importância do cãozinho ao lado dela para ajudar ela na adaptação. Um fato muito interessante: quando a gente começou esse trabalho do Evangelho dos Animais lá no Luiz Monteiro de Barros, logo uns 2 meses depois, numa das reuniões de desobsessão, onde a gente também trabalha lá, né, tem toda sexta-feira, um espírito veio conversar comigo ali através do médium. Ele já sabia que estava desencarnado, né? E não sei se vocês sabem, mas o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, ele fica ali bem no mercado municipal, e ali acontece já um trabalho de assistência para os moradores de rua, já desde o princípio do centro, que aí com 25 anos, de fornecer café da manhã para moradores de rua. Então todo dia ali grupos de voluntários se alternam, então se oferece um saquinho com 2 pães e um copinho de café. E a maior parte ali são viciados, usuários de droga, né? E esse rapaz já estava desencarnado e ele sabia. Aí ele veio conversar comigo na reunião lá, de desobsessão, através do médium, e entre diversos assuntos, ele falando em gíria comigo, falando assim: você sabia que a gente também fica aqui nesse trabalho com os animais que vocês fazem aqui na casa? Eu falei: é? Ele falou: os caras aqui mandam a gente acompanhar. Eu falei: mandam acompanhar? Ele falou: porque eu comecei a fazer um tratamento e tem um médico aqui que me dá umas bolinhas de açúcar para comer, homeopatia. Eu falei: me dá umas bolinhas para você comer? Ele falou: falou que é meu remédio de tratamento. E também, você sabia que aqui tem uma sala, falando do Centro Luiz Monteiro na parte espiritual, né? Vocês sabiam que aqui tem uma sala, um local, onde é cheio de animais? Eu falei: é mesmo? E por quê? Eles mandam a gente entrar lá e cada um tem que escolher um. Eu falei: por quê? Porque eles falam que a gente vai ter que cuidar dele para criar responsabilidade. Olha que interessante. Então, na espiritualidade, tratamento para dependência química, né? Porque a gente acha que desencarna vira santo. Não. Desencarna, continua com a mesma personalidade, os mesmos gostos e os mesmos vícios. Então, ele estava sendo aquele morador de rua, estava sendo tratado com homeopatia na espiritualidade, e pediram para ele escolher um animal. Ele falou que tinha escolhido um filhote, e a partir da convivência com aquele filhote, era a obrigação dele de cuidar do filhote. Por quê? Porque a gente sabe que uma pessoa, às vezes, que está comprometida no vício e há muito tempo na rua, às vezes não tem vínculo com nada e com mais ninguém. Então, através do convívio, na adoção de um animal, começa a criar naquele indivíduo, naquele espírito imortal, novamente um senso de responsabilidade, de cuidar de alguém, de cuidar de alguma coisa. E aquele cãozinho vai criar um vínculo afetivo de amor, onde a partir daquele momento, aquele espírito que se desviou na sua conduta ali por causa de um vício, ele vai ter desperto as sementes das virtudes divinas, que a gente sabe que cada um de nós, quando criados somos simples e ignorantes, já trazemos dentro de nós. Porque quando Allan Kardec também pergunta para os espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? Alguns poderiam falar que está escrito no Evangelho, outros poderão falar que está escrito na Bíblia,
Alguém pode falar que está escrito na Torá, mas olha o que os Espíritos respondem para Kardec: está escrita na consciência. Então, quando nós somos criados simples e ignorantes, nós já trazemos os germes das sementes divinas dentro de nós, que irão desabrochar. Essas sementes irão eclodir, irão crescer, irão dar frutos quando nós nos capacitarmos, nosso terreno estiver fértil, para que essas sementes das virtudes se desenvolvam. Então, aquele animalzinho na espiritualidade vai auxiliar aquela pessoa tratada de dependência química através de vínculos de afeto, vínculos de amor, desenvolvendo nela responsabilidade, que não deixa de ser diferente conosco aqui encarnados. Quando você tem um animalzinho dentro de casa, você desenvolve virtudes que muitas vezes, capacidades que você não consegue ter com o outro. Muitas vezes você não consegue abraçar ou beijar o teu irmão porque você tem alguma rusga de família, algum problema. Muitas vezes você não sabe perdoar, muitas vezes você tem uma dificuldade muito grande de se harmonizar com outros. Eu tenho um amigo, gosto de contar isso quando eu venho a primeira vez numa casa. Parece um viking, maior que eu, grandão, ruivo, barbado. Lembra do Brutus do Popeye? Esse estilo, todo tatuado, piercing. Se você vê ele na rua, você atravessa para o outro lado. Mas ele é uma flor, mas ele é grandão, bruto, tem voz bravão. E ele é uma pessoa muito difícil de se relacionar com os outros. Ele não consegue se comunicar, se relacionar. Por quê? Porque ele passou por reformatório quando jovem, foi adotado 3 vezes, as 3 vezes foi devolvido, e ele só foi sair do reformatório quando ele completou 18 anos. Ele é um cara muito inteligente, trabalha com TI, né? E às vezes em quando ele vai lá no centro, a gente bate uns papos, mas ele tem muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, com mulheres, mas com pessoas em geral, porque ele não aprendeu, ele não teve afeto, não foi abraçado, não teve um pai, uma mãe, né? Sempre tendo que se defender. Bom, então ele não consegue se relacionar com ninguém, então ele gosta de bater um papo de vez em quando. E um dia a gente estava conversando de um livro lá, eu prestei um livro para ele, esqueci de trazer, vamos até minha casa que você pega comigo, eu te devolvo. Eu falei, tá bom. E aí fomos mandando, e ele conversando comigo, Wilson, não sei o que, falando grosso. Aí a gente subiu no apartamento dele, vamos no corredor, ele conversando comigo, aí daqui a pouco ele abre a porta, e ele falando, pô Wilson, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele abre a porta, vem uma chihuahua, desse tamanhinho assim, mas do tamanho que assim, cabia na mão dele. Quando a chihuahua vem e abre a porta, ela vem, né, com aquele latido de TT espíndola, né? Aí ele, falando grosso comigo, daqui a pouco ele fala, ele afina a voz, minha tchutchuquinha, e pega ela no colo e põe a tchutchuquinha perto da barba dele, e ela se esfregava na barba dele assim, lambia, e ele, meu amorzinho, não sei o que. Aí eu falei, quem te viu, quem te vê, né? Então olha só que interessante, é uma pessoa que não teve afeto, que não teve amor. O que a espiritualidade faz? Coloca uma tchutchuquinha na vida dele, e através da tchutchuquinha ele vai desenvolver essas virtudes do amor, do carinho, da compreensão, do companheirismo. Para quê? É um ensaio. Talvez ainda nessa encarnação ele não vai ter a capacidade de dar esse amor para um outro ser humano, mas com certeza aquela semente da virtude está desabrochando nele através da tchutchuquinha. Olha como a espiritualidade é sábia. E conosco também, quando eles colocam uma tchutchuquinha, um rex, um toy, seja o nome do animal de vocês, eles estão fazendo a gente despertar carinho e amor pelos animais, porque eu crio laço com ele, eu crio empatia. Olhem só, mas eu não tenho empatia por uma vaca e por um porco que está sendo abatido, que eu vou no supermercado e pego aquela bandejinha cortada e levo para minha casa frita e como. Eu não tenho empatia porque eu não tenho convivência com aquela vaca e com aquele porco. Então para mim é um pedaço de carne, é um alimento. Então numa conversa com o espírito, ele me explicou uma vez, Wilson, uma das finalidades do animal dentro do lar, e esse amor crescente que vocês veem hoje em dia das pessoas pelo seu gato, pelo seu cachorro, tem um propósito. Esse amor ele vai começar a se dilatar, que vai chegar uma hora que vai se estender para todos os animais, para todos os seres da criação. E aí então vocês vão perceber que não é só o cão e o gato que vocês têm que amar, mas é o maior mandamento que Jesus deixou: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque quando perguntam no livro Consolador para Emmanuel como é a alimentação dos mundos superiores, pergunta 158, pergunta se também se alimentam de carne de animais, e Emmanuel responde:
é puramente vegetal. Nos mundos superiores, os animais são nossos irmãos. No livro Missionários da Luz, o mentor de André Luiz, Calderaro, explica para ele que é um erro de enormes consequências a ingestão de carne, que nós não entendemos que os animais foram colocados para nós como companheiros de jornada, como irmãos menores, e que nós transformamos eles em alimentos. Olhem só, nós sabemos que a Terra está num momento de transição, num momento de provas e expiações para o mundo de regeneração. Na Revista Espírita, 1858, outubro de 58, no mês de outubro, fala sobre a vida de Beethoven, Saturno, que já é um mundo superior, um mundo ditoso. Lá tem um desenho, uma pictografia mostrando os animais na casa dele. Então lá mostra-se que os animais não são mais quadrúpedes. Então tem um desenho de um bovino, podem procurar a Revista Espírita de 58, outubro de 58, tem um desenho, uma pictografia, onde existe um bovino em pé. Fala, isso é ficção científica, é coisa de Spielberg. Está lá. Ele fala que os animais dos mundos superiores se comunicam com nós, com os seres humanos lá do planeta, mentalmente. Então, tudo tem que evoluir. É difícil deixar de comer carne? É difícil. Porque é um costume, está enraizado na cultura do brasileiro. Vai jogar a seleção brasileira, vamos fazer um churrasquinho, nasce a criança da família, faz um churrasquinho, e assim vai. Mas, por exemplo, você viaja para a China, o churrasquinho deles é cachorro e gato. Você vai na Feira Livre, se você colocar no YouTube Feira Livre, supermercado da China, você vai ver cachorro e gato em cima da banca, e alguns cachorro vivo. O pessoal vai lá e escolhe, eu quero aquele ali, mata-se na hora para a pessoa levar. Por isso que essa brincadeira que chinês faz churrasco de gato, porque é comum para eles lá. Não é comum a ingestão de carne de vaca. A vaca ali em alguns países do lado é sagrada, como na Índia, mas o cachorro e o gato para eles é normal se alimentar deles. Então por isso essa brincadeira que chinês faz pastel de gato, porque para eles é tranquilo. Então isso daí eu dei uma mudada aqui, desculpa que caiu aí para esse lado aí, só para a gente... Vamos retomar aqui na psicografia. Olha só o que aconteceu. O pai dela não era muito cético, não acreditava muito. E o que ele achou? Alguém deve ter falado alguma coisa para esse médium, e aí ele deu uma floreada ali para me enganar, para me consolar. Ficou bravo. Ele não gostou. Achou que estavam enganando ele. Ficou mais de 6 meses sem aparecer na casa espírita. E os amigos chamando ele de volta. Jorge, volta Jorge. Vamos lá, não sei o que, bravo. Ele falou, não, vocês me enganaram, contaram para o médium, não sei o que. Bom, passa 6 meses, ele resolve voltar, ele vai bem no dia de novo da psicografia. Adivinha o que acontece? Segunda psicografia da filha. Pai, mãe, sei que às vezes pode parecer impossível que uma pessoa morta se comunique com os vivos, mas se hoje estou aqui mais uma vez, é porque estou viva e tive a permissão de vir até vocês novamente. Apenas o corpo morre, papai. Se acreditam no céu, então por que acham que eu não estou nele? O céu não é só para os santos adorados na terra. Fala a todos que a morte não existe, que podemos nos reencontrar com os que partem junto com a gente e bem antes de nós também. Tia Silvinha, tia Ivete, vovô Paulo e o meu Tome, papai, sim, estão aqui comigo. Paizão, acredite, o Tome está mesmo aqui comigo, e a presença viva dele, sempre ao meu lado, é a maior prova de que Deus ama todas as suas criaturas. Tome, papai, não é o único animal por aqui, e o mais incrível é que todos são pacíficos e se respeitam. Olha que interessante essa parte. Então ela enfatiza, porque ele achava até que alguém tinha falado para o médium, o cachorro do Tome que desencarnou, e que ele pôs aquilo para enrolar ele, para consolar ele. Então ela volta e fala, pai, se vocês acreditam no céu, por que vocês acham que eu não posso estar no céu? E por que o Tome não pode estar comigo? E olha o que ela fala, e o meu Tome não é o único animal aqui onde eu estou nessa colônia. André Luiz também fala, no próprio Nosso Lar, ele fala que da janela do alpendre da casa, quando ele vai morar com a mãe de Lisias, que ele vê animais domésticos lá em Nosso Lar.
O próprio socorro de André Luiz no umbral, quando ele vai ser resgatado, ele fala ali na frente, chega matilha de cães latindo, que tinham a finalidade de afastar os espíritos zombeteiros para não atrapalhar os resgates. Carruagem puxada por cavalos. Os cavalos tinham uma dupla função, de tração e de levar calor para os espíritos resgatados, porque eles estavam ali às vezes numa sensação de frio muito forte. E ainda tinha um grupo de aves que fica voando sobre os grupos de resgate, aves de porte muito grande, com uma plumagem escura, que eles dão o nome no nosso lar de ibis viajores. Está logo nos primeiros capítulos do livro Nosso Lar. E esses ibis viajores, que ele fala que lembra o tamanho de aves pterodátilas, aves gigantes, tem a função de comer as formas, pensamentos perniciosas que existem no umbral, porque se não fossem essas aves a comer essas formas, pensamentos, o ambiente ficaria intransitável para os resgates. Porque imaginem o nível de pensamento das pessoas, dos espíritos que estão no umbral, todos revoltados, angustiados, querendo ali se vingar. Então imagina a emanação de pensamentos, e a gente sabe que o pensamento é forma. Se eu falar agora para vocês, não pensem num elefante amarelo com bolinha cor-de-rosa. Não pensem num elefante amarelo de bolinha cor-de-rosa. Se vocês pudessem ver agora, nesse momento, cada elefante bonitinho que está sob pairando a cabeça de cada um dos senhores, porque você pensou, plasmou. Daí o apóstolo Paulo falava: todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. E qual é a multidão de testemunhas que nos acompanha, que fica ao nosso lado? São os espíritos que percebem os nossos pensamentos e são afins com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Então a gente tem que tomar cuidado naquela mensagem de Jesus: orai e vigiai, porque o teu pensamento é forma, e você pode não perceber o pensamento do outro, mas no plano espiritual o nosso pensamento é como uma tela de plasma contínua que a gente não para de pensar. Aí ela finaliza a psicografia daquela segunda falando assim: as crianças correm por todos os lados e se divertem com os animais aqui, Pai. Sou feliz em minha nova vida e já me adaptei por aqui. Mãe, confia no tempo e continua com essa loucura de amar humanos e animais. A mãe dela trabalhava num grupo de costura e numa ONG, e depois que ela desencarna, ela se afasta de tudo por causa da dor. Então ela incentivando a mãe a voltar a fazer o trabalho de voluntariado, Em nome deles, mamãe, o Tom me agradece. Eu amo vocês, Tatiana. Então essa foi a segunda. A partir daí o pai dela acredita. E está relatado que ela depois ainda dá mais 4 comunicações para os pais. Então olha só que interessante. Então, assim, não tem como a gente negar a existência dos animais no plano espiritual. Se a gente lembrar no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, a gente vai ver que os lanceiros de Maria, quando iam resgatar os suicidas no Vale dos Suicidas, também iam com carruagens puxadas por 4 corcéis brancos. Nas colônias espirituais, os animais eles também são utilizados para testes, são utilizados para mudanças genéticas. Às vezes, quando nasce um determinado animal com uma anomalia aos nossos olhos, que parece que é algo que está monstruoso, na verdade é uma mutação gênica que foi preparada na espiritualidade, que no momento ela é recessiva, mas que aquele recessivo ela vai começar a sofrer mutações e com o tempo ela vai se tornar dominante. Por exemplo, sei lá, a gente vai daqui a pouco, nós humanos, a gente quando começar a evoluir, nós vamos falar menos, verbalizar, e talvez a gente vai começar a desenvolver mais a comunicação mental. Então, para que eu vou precisar de ouvir na orelha? Então, com o tempo, esse órgão ele vai evoluir. Então, pode ser que daqui a um tempo nasça a criança com orelhas pequenas e você vai falar: nossa, que esquisito, mas é uma mutação que a espiritualidade está colocando. Então, eles falam que eles trabalham essas mutações nos animais. Olha só que interessante, já deu o horário, agora que eu estou vendo ali. Então, pessoal, eu agradeço muito pela oportunidade. Quem tiver Instagram, entra no Instagram, Instituto_Talpet. A gente tem um trabalho de resgate de animais e tem um trabalho educacional que a gente vai com animais em hospitais, em escolas. A gente tem uma porquinha de nome Adalgisa, onde ela é uma porca ruiva. Então ela entra na UTI dos hospitais, vai nas oncologias, vai nas escolas,
Agora a gente tem um galinho, que é o rei, é um galinho preto, um galo índio, um galo de briga, bonzinho, que também já está indo nos hospitais com a gente. Então são animais diferentes que a gente leva. Quando a gente leva um animal dentro de um hospital, dentro de uma escola, o ambiente se transforma, fica mais calmo, mais tranquilo. Então convido, vejam o Instagram, vocês vão gostar, acompanhem o trabalho, e eu convido vocês para irem lá conhecer o Instituto, que fica no Morro da Nova Sintra. Sempre tem animais para adoção, convido para vocês irem no Evangelho dos Animais que tem animal, e eu fico aqui, o meu muito obrigado a todos. Uma boa noite.